Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal. Mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um podcast do Jornal Eco, com o apoio do Doutor Finanças e da Nissan. Tenho comigo a Mafalda Rebordão. Mafalda, bem-vinda. Obrigada, é um prazer. O prazer é nosso. Economista, 5 anos na Google, uma mulher viajada que já viveu em 5 países, do que eu fiz uma pesquisa sobre ti, portanto, para estar preparado para esta conversa. Mafalda, como falámos aqui um bocadinho antes de começarmos, este é um podcast que assenta muito bem no teu perfil e no teu percurso. A ideia de que nós, ao criarmos este podcast, foi muito projetarmos pessoas que têm conversas e vidas, sobretudo inspiradoras, para pessoas que muitas vezes estão à espera daquele clique, sabes? E tu deste muitos cliques na tua vida. Portanto, uma jovem cá, que estudou cá, e dá um clique e foi para fora. Mas antes de irmos ao teu percurso, há uma frase que tu tens de dar-te ao trabalho. E eu queria começar por aí. O que é dar-te ao trabalho? Essa frase é muito gira porque, para já a frase não é minha, nem sequer sei se tem autor. Mas quando eu comecei no meu primeiro trabalho em part-time com a faculdade, Muito eu jovem sempre ainda. trabalhei, sim. Eu tenho 27 hoje, comecei a trabalhar, tinha 19, quando entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade, a estudar Economia na Nova SBE. E fui trabalhar para uma empresa que agora já nem existe, que se chamava Spark Agency. E que, na verdade, deu-me a minha primeira mentora, que é a Tânia. Depois a empresa terminou, mas tinha uma filosofia de vida que, na verdade, até mais de ética de trabalho, que me moldou muito enquanto profissional. Para além da minha origem, a ideia ética de trabalho da minha mãe me ter moldado enquanto pessoa, a ética de trabalho da Spark e a forma de trabalhar moldaram muito enquanto profissional. E então tinham no escritório, que era um escritório minúsculo, na Brancamp, com um elevador daqueles em que tens que fechar a porta, super velho, que nem tens a certeza. No meu primeiro dia de trabalho nem tinha a certeza se o elevador ia subir para cima ou não. E tinham uns post-its, porque eles faziam uma coisa chamada os Pitch Bootcamps, em que juntavam os alunos das universidades com as empresas e tinham uns post-its, umas frases, e por cima da minha secretária partilhada, eu nem sequer tinha uma secretária para mim, era partilhada com outra pessoa, que eu adoro, que é o Pedro, que me ensinou muito também. Eu tinha uma frase que dizia: dá-te ao trabalho. E dar-te ao trabalho significa isto, que na verdade eu acho que é uma coisa muito importante para a minha geração e que é muito importante para toda a gente, que é, toda a gente gosta do sucesso. As pessoas gostam de ser bem-sucedidas. Muitas vezes o que as pessoas não gostam é do trabalho que dá a ser bem-sucedido. Mas dá trabalho ter sucesso. Dá muito trabalho ter sucesso. E eu acho que isto é um mito, que as pessoas chegam lá porque um conjunto de fatores se concretizou. Eu acho que há coisas que acontecem na hora certa. Eu acho que esse fator sorte existe. Existe sempre. Existe sempre. Mas o fator sorte também se constrói. Ou seja, estar no sítio certo à hora certa, ou estar a falar com a pessoa certa à hora certa, é uma coisa que tu trabalhas para. E isto é uma coisa que foi decisiva na minha carreira ao longo destes anos todos. E eu acho que os meus últimos tempos provaram muito isso. Que o facto de tu estares e dares-te ao trabalho, levantares todos os dias e quereres fazer sempre um bocadinho mais, um bocadinho melhor, é essa a diferença e é isso que te distingue da média. E eu acho que, por acaso, é um tema muito interessante, porque aqui em Portugal eu sinto que as pessoas não gostam muito de quem se distingue muito da média. Achas isso? Sentes isso? Sinto muito isso. Fazer o quê? Inveja? Não sei se diria que é a palavra inveja, se é um tema cultural. Ainda não descobri. Estou nessa jornada a tentar perceber afinal o que é que se passa. Tu vives fora, agora estás em futuros novos desafios, que eu não posso falar, mas tu vives fora. Eu vivo fora, sim, vivo fora há 6 anos. Londres, agora é o último, mais recentemente Londres, mas passei por Canadá, Dinamarca, Irlanda e UK, a Inglaterra. E eu sinto, Portugal é um país muito pequeno, ou seja, toda a gente se conhece. E eu acho que isto é uma coisa ótima, porque quando tu queres fazer um projeto, quando tu queres levantar capital... Sabes onde ir bater as portas. Exatamente, e há sempre, porque em Portugal há muito dinheiro. Portanto, Achas que há muito dinheiro em Portugal? há muito dinheiro.
Às vezes cá não há dinheiro alocado aos projetos certos, mas eu acho que há muito dinheiro em Portugal. E acho que é muito mais fácil porque tu consegues chegar às pessoas. Portanto, aquela ideia dos degrees of separation, tu tens de uma pessoa, em Portugal quase não existe. Tu tens eu fui lendo de muito entrevistas que tens dado e palestras que também tens dado. Tens muito essa filosofia de não há barreiras de contactar as pessoas. Portanto, se tu queres um projeto, vais à procura de pessoas no LinkedIn hoje é tão fácil, não é? E tu, para ti não é CEO, é Presidente da República, é o que for, tu falas com a pessoa. Sim, porque repara, essas pessoas são pessoas iguais a nós e mais, já tiveram o nosso lugar. Portanto, quando nós, e aí é que também entra o dar-te ao trabalho, quando tu garantes que vais com uma mensagem ou que tens alguma coisa para acrescentar àquela pessoa ou que o projeto que lhe propões ou o desafio que lhe lanças é suficientemente valioso para essa pessoa dispensar do seu tempo, que é o bem mais precioso, no fundo, dessas pessoas inacessíveis, é não terem muito tempo, que justifica o tempo que vão alocar a ti ou dispensar contigo, eu acho que não há essa barreira. Tens é que saber o que perguntar a essas pessoas. Sim. E dizer e no sugerir, limite, Diogo, é exatamente isto, isso corre bem, ou seja, também se a pessoa não responder, o que é que tu perdeste? Ou não? Exatamente. Não é garantido. O não é garantido. Portanto, quer tu fiques no mesmo sítio onde estás, quer tu faças a pergunta, um não, tu já tens como garantido. E se corre bem, e se essa pessoa te responde. E aí começam muitos projetos. Mas tu há pouco dizias da dimensão de Portugal, somos pequeninos, de facto, tens milhões, Londres hoje é quase Portugal, portanto, tu sentiste mais essa facilidade de contacto em Portugal? Portanto, quando tu dizes que esse lado positivo em Portugal, de sermos poucos, tu chegas rapidamente a toda a gente, em Londres não? Eu acho que isso depende muito do teu tipo de personalidade, não é? Eu sou uma pessoa... Extrovertida. Exato, extrovertida, e que tem essa predisposição natural, até porque, sinceramente, eu fui estudar uma área, portanto, eu era de Ciências e Tecnologias e fui estudar Economia. Ninguém na minha família vinha desta área, portanto, eu não conhecia ninguém nesta área. Toda a rede de contactos que eu fui começando e fazendo foi muito por esta iniciativa de... Tua. Exato, enviar uma mensagem, abordar uma pessoa, conversar com alguém. Eu acho que isso é igual em todo lado. Vais sempre encontrar barreiras culturais, eu acho que isso é normal, mas essas barreiras culturais até te ajudam a ser mais empático. Portanto, a construir essa adaptação e tornar-te quase um camaleão social, saberes como abordar determinado tipo de pessoas, o que dizer, como fazer, e isso ajuda-te muito, até um dia em posições de liderança, isso ajuda-te muito a gerir equipas. Portanto, eu acho que isso é uma coisa boa e não muda de país para país. Aqui é que é mais fácil, porque realmente somos um país em que facilmente as pessoas se conhecem e é muito mais fácil fazer essas intros. E como é que uma jovem da Nova SPE chega à Google? Essa é a pergunta que muitos jovens hoje em dia tiraram o curso de Nova e outras faculdades. Como é que chega à Google? Olha, então, a realidade da Google, aí a minha entrada no Google, eu acho... Percebes, desculpa interromper-te, mas percebes que o Google é uma coisa que nos impacta na vida, não é? Portanto, toda a gente vai ao Google pesquisar alguma coisa, pelo menos. Sim, as percentagens de resultados nos recrutamentos também falam por si, não é? Porque é mais difícil Tiveste do que... não sei quantos candidatos para Claro, lugar, sim, são milhões de candidatos por ano às posições. Eu na altura, na verdade, não sei se estava tão ciente assim Tu estás com que idade? Eu entrei na Google com 21, 22 anos, já há algum tempo, e não sei se estava tão ciente assim de que era... Portanto, o que aconteceu foi, eu queria muito trabalhar numa empresa que tivesse um impacto global, eu acho que esse é um dos meus maiores critérios. Eu digo muito isto quando estou a dar sessões de mentoria ou a conversar com jovens ou com os meus alunos, que é o mais importante respondermos é quando deitamos a cabeça na almofada, o que é mais importante para nós quando acaba o dia? O que é que te faz quando tu dizes assim, tive um dia espetacular, o que é que aconteceu no teu dia que te fez Que tornou sentir espetacular. assim? E para mim é um impacto a larga escala, é por isso que eu adorava dar aulas, impactar muitas pessoas. Portanto, queria trabalhar numa empresa que tivesse esse impacto. Eu acho que a Google é um acumular, eu entrar na Google é um acumular de outras experiências. Eu comecei a trabalhar quando tinha 19 anos. Eu conhecia muito bem o mercado. Depois fui trabalhar para a L'Oréal, fiz um estágio na L'Oréal, uma grande marca também. Isso é verdade. Era uma ótima aluna na Nova, tinha experiência internacional, estava a fazer o SEMS, que é uma alliance das top business schools do mundo, que só em si também é uma prova Claro. da tua capacidade, qualidade, não é? exato, e das tuas capacidades. Portanto, acho que foi um resultado. E depois, muita preparação. Dei-me muito ao trabalho para aquelas entrevistas. Eu queria muito aquilo, estava a apaixonar-me pela cultura da empresa e pensei, ok, eu quero fazer isto,
e trabalhei muito para garantir que, se não corresse bem, pelo menos eu tinha feito tudo para garantir que corria. E correu bem. E correu bem. E foste parar a Dublin. E fui parar inicialmente a Portugal. Portugal é primeiro, mas depois sim, Dublin. primeiro com a equipa portuguesa, que me ensinou imenso, em especial sobre gerir os recursos, porque como tu sabes, os mercados portugueses são sempre mais pequenos, até é muito importante saber gerir recursos. E depois sim, fui parar a Dublin, estive em Dublin durante alguns anos e depois, mais recentemente, estive em Londres e foi espetacular, mas acho que sempre tive também uma componente de tudo o resto que eu fazia à volta, todos os outros projetos que me tornam a pessoa que eu sou hoje. Todas as pessoas que eu fui conhecendo, e é um ponto muito importante, porque eu conheço muitas pessoas em todo o lado do mundo, como tu disseste, e algumas das mais brilhantes ou mais extraordinárias são portuguesas. Sentes essa diferenciação? Nós não ficamos aquém de ninguém. Não, somos muito melhores a maioria das vezes. E é muito interessante porque temos uma capacidade, porque aprendemos a gerir recursos, ou seja, sabemos o que é gerir um budget mais pequeno ou ter que trabalhar com equipas mais pequenas. Normalmente vimos dessa capacidade de superação, somos um país mais pequeno, por norma estamos em menos número nas grandes empresas internacionais, etc. Quando estás em competição, portanto, na Google tinhas várias nacionalidades, quando estás em competição, porque acabamos sempre por estar todos em competição uns com os outros, não te sentias inferior a ninguém? Não, de todo. Com a tua formação, com o teu background não, português. De todo. E eu acho que as faculdades portuguesas fazem um excelente trabalho. Também estás numa faculdade, se não a melhor, diria que a melhor do país, não é? Sim, a Nova também tem feito um grande progresso nos rankings, uma visão também do professor Daniel Traça e do Pedro Santa Clara, que é uma pessoa que eu admiro imenso e meu mentor. Já cá esteve no podcast. Spoiler. E que é uma pessoa que eu admiro imenso e que diziam há 10 anos atrás que a Nova ia estar no top 10 das escolas do mundo. E já está. E acho que o Novo Campus também contribuiu muito para isso. Tu tiveste aí um papel importante Sim, eu aprendi a gerir recursos. A primeira pessoa que me ensinou a gerir recursos foi o Pedro. Fizeste parte da equipa do Pedro. Exatamente, sim. Eles estavam a levantar os fundos para o Novo Campus da Nova, que foi um trabalho hercúleo, não é? Que é um caso raro. Eu discuti isso com o Pedro. Único na Europa. Único na Europa. Sim, primeiro na Europa. Mas é uma coisa que discutíamos muito eu e o Pedro, até nesse podcast, que era... É um caso de sucesso hoje em dia, a tua nova SBE, mas não se copia porquê? Não é estranho? Por acaso há uma frase que eu adoro que diz Still with Pride, que é um bocadinho à lá Einstein, que basicamente diz que nós temos sempre muito esta tendência, quando olhamos para o empreendedor, achamos que ele reinventou a roda. Ou quando olhamos para um Nobel, reinventou a roda. Mas às vezes, a maioria das vezes, na verdade, não é preciso reinventar a roda. Se há uma coisa que funciona muito bem num sítio, ou seja, numa indústria, vai lá, rouba a ideia, certo. rouba neste sentido, claro. Still with Pride, ou seja, pega nesta ideia ou nestas melhores práticas e alavanca. Porque é que eu acho que isto às vezes não funciona em Portugal? Porque Portugal, eu gosto muito desta expressão que ouvi de uma mentora minha, que é Portugal é um país de quintais. Em cada pessoa ergue o seu muro. Tem a sua quintinha e é rei na sua quintinha. Exatamente. E depois, eu quando vivia no Canadá, via muito isto, não é? Imagina, se o teu vizinho tem à porta dele um tijolo levantado, tu vais e arranjas. Aqui isso não acontece. Há muito esta ideia de, se o vizinho tem alguma coisa que eu não tenho, é quase um alvo, mas porquê que tem ou de onde é que tem? E nunca é para imitar ou pelo positivo, que também quero lá chegar é encontrar razões para o sucesso dos outros. Sim, esta alergia quase que existe em Portugal, ou o tema da criação de riqueza, é uma coisa que eu não consigo perceber. Não sentes que é um clima anti-riqueza, anti-lucro, anti-sucesso? Eu acho que Portugal precisava de um rebranding. Portugal diz que é o país do fado, do futebol e do sol. Certo. O que é verdade. E eu acho que é muito importante honrarmos as nossas origens e o nosso passado, e eu tenho uma parte em mim desse fado, até por questões familiares, como sabes, mas acho que é importante passar disso para um país que olha para o futuro. É um país do sol, ok, então o que é que nós podemos atrair com esse sol, com as condições geopolíticas de estabilidade que Portugal tem. Com ainda a segurança que exatamente, é um dos países mais seguros do mundo. Tem pessoas extraordinárias, uma formação académica fortíssima. Eu estudei em 3 faculdades diferentes, como te dizia, e não encontrei em nenhuma as hard skills e a capacidade de pensamento crítico e computacional que encontrei aqui na Nova a estudar economia e mais tarde o SEMES. E portanto nós fizemos de um rebranding, de passar do fado, do futebol e do sol para o futuro, a criação de riqueza e pensar, ok, como é que nós podemos, enquanto país,
passar do discurso, até de um ponto de vista de políticas públicas, de política para policy. Ou seja, como é que nós começamos a pensar a longo prazo? Eu acho que é isso que temos que fazer. A longo prazo e mudar este mindset dos quintais e destruir essas barreiras dos quintais. Temos muito mais a ganhar se colaborarmos em conjunto. Mas e agora diz-me uma coisa provocante. Como é que eu vou pensar o país se pessoas como a Mafalda saem do país? Eu Porque há acho muitas Mafaldas. que é E verdade. tu também deves ter imensas pessoas que estudaram contigo e que conheces, teus amigos, que estão pelo mundo fora. Mas é excelente ter Mafaldas que estão lá fora. Porquê? Porque, voltem ou não para Portugal fisicamente, se Portugal souber gerir bem esta rede de embaixadores que tem no mundo todo, E nós sabemos. e nós, e Sabemos. neste momento, na minha ótica, não o estamos a fazer bem, Tu não és procurada pelos nossos governos, pelas nossas entidades que deviam, de facto, procurar-te e tu és uma embaixadora, tu conheces hoje, tens um networking, como se percebe, do teu à vontade e do teu percurso, que abre portas para empresas portuguesas. claro que sim. Podia abrir portas para empresas E portuguesas. não sou só eu, é uma Mafaldas. quantidade, sim, uma quantidade enorme de pessoas. Aliás, eu aproveito muito e sou também um resultado de todas essas pessoas que abriram as portas antes de mim. Eu costumo dizer, eu achava imenso que a minha missão era abrir portas às pessoas. Abrir porta de uma empresa, como tu dizias, abrir portas a uma pessoa que quer entrar num sítio, noutro país, etc. E descobri recentemente que a minha missão é deixar a porta aberta. E eu acho que é isso que Portugal tem que fazer mais. Primeiro, deixar a porta aberta para os portugueses poderem voltar, que é uma coisa que eu acho que até hoje ainda não aconteceu. Tu ponderas voltar? Eu adorava voltar para Portugal. Portugal é um país extraordinário. Eu nunca encontrei noutro país a qualidade de vida que eu encontro aqui em Portugal. Mas eu sinto, primeiro, que ainda tenho muito para explorar de mim enquanto pessoa e que o mundo ainda é, como se costuma dizer, the world is my oyster. Portanto, ainda há todo um mundo de possibilidades para explorar. E acredito que estar lá fora não me impede de continuar a acrescentar para o país, que foi o que eu sempre fiz com os meus projetos à parte. Na CIP, no grupo do Sr. Presidente, com a minha ONG. Foste uma das jovens que o Sr. Presidente desafiou para pensar um bocadinho o país e para o aconselhar. E que é uma pessoa que está também muito preocupada e muito empenhada com esta diáspora que nós temos. Porque são pessoas extraordinárias que estão em cargos incríveis lá fora e, como eu te dizia, não tem necessariamente de estar em Portugal para acrescentar em Portugal. Por exemplo, o seu conhecimento, o seu know-how, isto vale dinheiro. Estas pessoas estariam dispostas a dar às empresas portuguesas o seu conhecimento, quase a sua consultoria de borla. Porquê? Porque querem ter este sentimento de give back ao seu país. Porque eu não conheço uma única pessoa que não goste ou que não diga, sim, Portugal. A Nova lançou, eu faço parte do Executive Board dos Alumni da Nova e lançámos 11 chapters no mundo todo em um ano para, no fundo, criar mais engagement com as comunidades de alumni que estão espalhadas pelo mundo, sei lá, desde Dubai a Nova York. E eu, se calhar, conto pelos dedos das mãos as pessoas que eu conheci que não dizem que gostariam de voltar para Portugal. Eu acho que isso é uma pergunta em que a resposta é óbvia. Agora, as condições têm que mudar. Sim. E tu sentes que é um movimento geracional forte? Porque, repara, nós no EC então fazemos várias conferências, como já participaste em várias também, e um dos temas recorrentes nas nossas conferências são a retenção e a capacidade de reter talento. Tens 27 anos, já aqui disseste, não achas que é uma preocupação enorme esta capacidade, ou a falta de capacidade que nós estamos a ter, nós não temos hoje, não criamos condições para ter o talento cá? Por acaso, Diogo, eu vou te dizer, eu detesto a palavra reter talento. Eu acho que reter faz mal ao talento, como se estivesse aprisionado. Isso não existe para a minha geração, e não sou eu que digo, são os números que dizem. Se nós formos olhar para os números mostram que esta geração, que é a geração Z, desde 1997, foi o ano que eu nasci, mais ou menos, é uma geração que nasce no global. Ou seja, a Ryanair fez uma coisa que foi democratizar o acesso com bilhetes, com preços super acessíveis. Eu sou de Faro, há pouco falámos, eu sou de Faro, eu pago mais para ir a Faro de carro do que ir a Londres quase. Exato, ou seja, esta democratização no acesso a diferentes sítios do mundo e a um mundo global e as redes sociais com um grande papel aqui, fizeram com que esta geração pense de um ponto de vista global. O mercado é global, como tu dizias, a competição no mercado de trabalho também é global. E este é um ponto muito importante. É preciso fazer um shift desta ideia de que estamos a perder o talento para como é que voltamos a atrair o talento. Não é sobre retê-lo, É atrair. é atrair, é circular o talento, é fazer com que estes cérebros circulem. Porque enquanto estas Podem ir, mas mafaldas voltam. vão a outros países ver como é que se faz,
o que há de melhor, fazem o que tu dizias, que é, mas eu aqui encontrei uma melhor prática, então eu vou trazer isto para Portugal, porque eu acho que nesta empresa também ia funcionar. É disto que nós precisamos. Tu achas que o movimento, não vou voltar à palavra reter, mas o movimento de, quando tu dás o passo de sair, eu sei que toda a gente quer voltar, mas esse é o passo que faz a diferença, ou seja, no teu mindset, que tu usas muito também essa expressão de temos que mudar o mindset da ambição, e já lá vamos à ambição, mas quando um jovem, e tu foste jovem, muito jovem, a sair do teu país, quando sai do seu país, é Londres, é Macau, é Hong Kong, é Nova Iorque, é o que for, já mudou o mindset? Eu acho que é inevitável. Quando uma experiência, se viver fora, e eu costumo dizer isto muitas vezes, eu acho que viver fora não é para toda a gente. Tem-se uma ideia muito romântica disto de ser imigrante da nova geração. Porque estes imigrantes vão para lá, estes miúdos, e ganham imenso dinheiro, e não é assim que funciona. É uma vida dura, é difícil, muitas vezes vais sozinho. As saudades são Sim, muitas. Portugal e os países da Europa do Sul são países super apegados à família. Os meus amigos nos nórdicos não se importam, não querem saber. São meses sem ver a família. Sim, saem de casa, até por condições económicas seria toda uma discussão política sobre a habitação, mas deixaremos para outras núpcias. Saem de casa aos 16, 18 anos e, portanto, têm uma visão completamente diferente. Mas eu acho que sair e ter esta experiência internacional muda-te para sempre. O tipo de pessoas que tu conheces, os horizontes que tu abres. É uma realidade, às vezes são coisas tão simples como a religião destas pessoas, como é que estas pessoas pensam, como é que agem, como comem. São coisas muito pequenas, sim, que te moldam enquanto brutal, pessoa. Não é? Sim, eu acho que sair do país me tornou muito melhor pessoa. Agora, sem nunca perder o meu sentido de pés na terra. Identidade. Até porque eu, quando me apresento, começo sempre a dizer I'm Portuguese born and raised. Ou seja, eu nasci e cresci em Portugal. E isso para mim é um motivo de orgulho. Há pouco tempo falava com uma organização, não vou mencionar o nome, mas muito conhecida, europeia, e estávamos a ter uma discussão sobre temas relacionados com a minha área e eu apresentei-me à pessoa, fiz o meu pitch, a pessoa apresentou-se e no final disse fico mesmo contente que a Mafalda tenha dito que é portuguesa porque nós temos aqui imensos portugueses a trabalhar e nunca dizem que são portugueses. Acho que é porque tem vergonha? Acho que nós achamos que há muitos portugueses a trabalhar aqui e ali, mas ainda há pouca representatividade em grandes instituições e nós temos que também fazer um esforço de política internacional para colocar mais portugueses nessas áreas, para os colocar a levar as pastas que importam. Isto é muito importante. Primeiro porque atraem mais equipas portuguesas e porque eu gosto muito de pensar nesta ideia dos role models. Ou seja, quando nós vemos alguém a fazer, torna-se possível. Esta ideia do ver é acreditar. Se eu vi que tu fizeste e tu és igual a mim, porque é que eu não posso fazer? E eu acho que isto é muito importante. E esse o passo da ambição aí, tu já li algumas coisas que escreveste, que achas que falta um bocadinho de ambição. Achas que nós, portugueses, somos pouco ambiciosos? Eu não sei, somos pouco ambiciosos, temos uma ambição envergonhada. Porque somos um país que desde cedo, agora voltando a esse saudosismo, sempre pensámos em grande. Ou seja, muito lá atrás. Muito lá atrás, sim. Mas quando olhas até para alguns unicórnios que não são portugueses, ou seja, são de portugueses, mas não são portugueses, são pessoas com imensa ambição. Há negócios portugueses que escalam para o mundo inteiro. Portanto, são pessoas com visão, são estrategas e têm sempre esta capacidade. Eu lembro-me, ouvi isto muito cedo na minha carreira. O português é aquela pessoa, quando tudo corre mal, ele sabe sempre como é que vai arranjar uma solução. É o desenrasco. Exatamente, para desenrascar. E essa capacidade é muito importante. Que os outros países, quer dizer, as outras culturas também devem ter, mas não terão com a nossa forma de estar. Sim, mas a nossa vontade, a nossa forma de lidar com as coisas, eu vejo isso muito. Os portugueses têm esta capacidade de lidar com as coisas que é extraordinária e não devíamos ter vergonha disso. Assim como não devíamos ter vergonha de ser ambiciosos. Sabes que eu perguntava muitas vezes, eu via mentoras minhas, e o facto de ser mulher também causa aqui causava-me algum tema, e eu pensava sempre, mas eu quero fazer mais. E lembro-me de ter uma conversa com a minha primeira manager, quando eu entrei na Google, que é uma pessoa que eu admiro imenso e foi uma grande mentora de carreira para mim, e eu dizia, mas eu não vou estar a dizer o que é que eu quero fazer na minha carreira, o próximo passo, porque na verdade isso as pessoas podem achar, não é? Que eu sou muito ambiciosa. E ela disse-me, ela é francesa, e ela disse-me, e o que é que tem de mal? Na verdade, se tu não disseres, uma pessoa quando tiver uma oportunidade não se vai lembrar do teu nome. Portanto, eu acho que a ambição também nos permite isto, que é mencionar os nomes das pessoas em salas de oportunidades. Eu acho que nós temos que praticar mais isto. Ser ambicioso em si é uma coisa boa.
ter ambição demais. Agora, Dizê-lo? sim, sem Afirmá-lo? nunca perder a humildade. Claro, naturalmente. Não é? Que eu acho que isto é uma coisa que nós, às vezes, e até de um ponto de vista de egos, nós seres humanos temos que melhorar um bocadinho, porque não é para eu fazer X ou Y que eu sou a melhor pessoa. Isto é uma coisa que eu aprendi em casa. Eu trato toda a gente igual. O segurança da minha faculdade ou o dean da minha faculdade. Isto é uma coisa... São pessoas. São pessoas. E, portanto, valem exatamente o mesmo. Na verdade, uns até valem, não é valem mais, mas tiveram que se esforçar mais para chegar onde tiveram que chegar. E a minha mãe sempre me disse, eu lembro-me quando era miúda, dizia-me sempre, se não houvesse padeiro, o que é que tu comias ao pequeno almoço? Claro que agora podíamos ir com estas teorias, os intermitentes, ou os pequenos almoços alternativos. É verdade, mas, Se bem que eu prefiro as minhas torradas certo, de manhã, é sempre pronto, melhor. é o segredo da Também minha eu, felicidade. também eu. Mas essas pessoas são importantes, ou seja, sem elas a sociedade não avança. E, portanto, toda a gente tem um papel e nós não devemos tratar ninguém de uma forma diferente simplesmente porque ocupa determinado tipo de cargo. E achas que, há pouco, ligando ao que dizias há pouco, achas que a tua geração, permite-me, eu já me sinto um bocadinho mais velho ao ouvir a tua idade, meu Deus do céu, achas que a tua geração trata as pessoas com esse respeito e com esse... Não é por... Somos todos iguais no final do dia, mas acho que já acabou aquela ideia do tal respeitinho, é o senhor presidente, é o senhor CEO, é o senhor... E hoje já a tua geração já trata todos por igual? Sentes isso? Eu acho que é impossível generalizar. Ou seja, acho que é um perigo generalizar sobre a minha geração. Eu acho que este tema em especial é desta segregação de gerações, está muito na moda agora, não é? Então não generalizemos, mas achas que este tempo Eu acho que há mais esta... fomenta isso? Sim, eu acho que há mais esta ideia de horizontalidade. Ou seja, de quebrar estas hierarquias. Lá está, eu quando comecei na Spark, isto foi uma coisa que eu aprendi, tratar toda a gente por tu. Claro, pergunto sempre, acha que posso tratar por tu? Se me disserem que sim, eu trato toda a gente por tu. Fica logo diferente, fica logo mais informal, fica logo mais à vontade. Não é? Sim, a proximidade que tens com as pessoas, e eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que, de facto, as redes sociais também ajudam muito isto. Ou seja, tu sentes-te muito mais próximo de qualquer pessoa muito mais facilmente, não é? Está ali, não é? Claro. Portanto, já respondes. A pessoa Claro. põe um post e tu respondes. Sim, o CEO disto ou o CEO daquilo também tem LinkedIn. Está ali. Exatamente. Vai É uma partilhar pessoa- a sua intervenção, vai partilhar a sua Claro. reflexão. Claro, tem e tu Twitter, tem respondes. LinkedIn, tem redes sociais, TikTok, whatever. E eu acho que isto faz com que se perca um bocadinho esta ideia horizontal nas organizações. Contudo, eu acho que é muito importante não se perder esta noção de valor e respeito pelo outro. E respeito também por pessoas que já têm mais experiência e que passaram por muitas coisas que nós não passamos. Por exemplo, uma das coisas que eu ganho mais é falar com pessoas que são de gerações completamente diferentes das minhas. É uma riqueza, não é? É uma riqueza. Eu aprendo imenso, pergunto-lhes porque é que falharam, porque é que acham que não correu bem. Achas que tratamos bem os velhos, os mais velhos? Não, acho que não. Acho que há tanto trabalho para fazer em Portugal em relação a esse tema. Acho que estamos a ficar, somos um país de velhos, a Europa está velha. Está envelhecida. E isto é uma realidade. Isto não é necessariamente uma coisa má, é uma coisa boa. Quer dizer que melhorámos de um ponto de vista de saúde e de outros fatores para que estas pessoas aumentou naturalmente. Exato, vivam E a mais. qualidade de vida. O tema da longevidade é um tema que me interessa imenso, porque eu adoro viver. E, portanto, eu espero andar cá como a minha bisavó até aos 102 anos. Pois, isso já é um bom sinal. Mas é que nós temos que perceber que nós também vamos ser velhos todos. Nós vamos estar nessa situação. Não É o mesmo com os jovens. É quando um líder não compreende a posição de um jovem, que ainda vem, porque tem ideias novas e quer mudar, ele também já esteve nessa posição. Assim como nós, também temos de ter essa capacidade de perceber que um dia também vamos chegar estar lá. ali. Menos capacidade de tomar riscos, porque a idade também faz isso. Sim, mais inovação, mais tecnologia que nós Claro. depois não vamos dominar tão bem. Claro que sim. Faz parte, E que não é? faz parte. Mas aí é que entra também essa capacidade das pessoas que estão no lugar da liderança de se desprenderem um pouco desse ego e de perceber, ok, vamos abrir aqui espaço para que esta nova geração também possa trazer E isso é um valor. dos pontos que tu falas muito também, que tu gostas de pensar. Os jovens não são chamados para a mesa dos crescidos? Eu acho que o tema nem é serem chamados para a mesa dos crescidos, porque nos últimos tempos até houve muitos shadow boards e empresas criaram estes boards sombra para ouvir os jovens e fazem pulse e são coisas obrigatórias, até de um ponto de vista de ESGs, whatever. Eu acho é que quando chega a altura de tomar decisões ou de trazer uma pessoa para a liderança, a idade ainda é um fator. Ou seja, há aqui um problema de idadismo.
E a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo agora recente, Muito bom. super interessante. Aliás, a Fundação, temos que dizer, faz um trabalho extraordinário em Portugal. E hoje tem um jovem à frente, o Gonçalo ainda é um jovem. Exatamente, que é uma pessoa que É eu o adoro Matias, e que também estimo muito, um mentor para mim, e que tem feito este trabalho de mais do que fazer o estudo e criar os dados, é comunicá-los à população, é dar acesso às pessoas aos dados, que é uma coisa muito importante. As discussões É só podem serviço público, começar, não é? exato, e as discussões só devem começar quando temos os dados em cima da mesa. Sim, eu acho que E o que é que acontece? A idade ainda é um tema, e eu sentia muitas vezes isso, e já senti isso em muitas salas. tu ainda és jovem, não é? Portanto, Sim. e já te puseram em funções de liderança, de tomar decisão. Sim, e de muitos projetos que eu Tu comecei sentias e que esse estou à impacto, frente. olhavam para ti e diziam, olha, que engraçado, esta jovem está aqui a dizer umas coisas e é toda despachada. Sentiste alguma vez, está bem, fala, mas depois nós decidimos? Sentia sempre antes de falar. E eu acho que isto é um ponto importante. Volto outra vez a dar ao trabalho, que é, eu antes de falar sentia sempre essa resistência. A primeira pela aparência, ou seja, porque tenho uma cara, graças aos meus genes, e espero que se mantenham, jovem, e depois porque me visto de uma forma diferente. Tu também, parênteses, tu desenhas a tua roupa. Sim, é um dos meus hobbies, e acho que também começou, foi numa altura da minha vida, já desenho há muitos anos, em que eu senti que me devia afirmar como eu sou. Portanto, eu acho que um dos meus superpoderes é confiança. Sou super confiante, sei o que valho, não tenho problema nenhum de receber feedback, quero sempre melhorar, sei que tenho Até falhas. negativo? Até ainda mais o negativo. Aliás, eu quando faço alguma coisa e as pessoas me dizem correu lindamente, Está eu muito pergunto bem. sempre, ok, mas o que é que eu posso fazer melhor? É uma sede de ser melhor enquanto E profissional aguentas bem e a enquanto crítica. pessoa. Claro, ou seja, eu também tenho que estar disposta a ouvir a crítica se eu estou a fazer essa pergunta, não é? E é muito sobre quando recebo feedback, como é que eu posso e qual é que é o feedback que eu devo integrar. Isto também foi uma coisa que eu aprendi com uma mentora. Nem sempre temos que integrar todo o feedback. Se calhar aquela pessoa não tem visibilidade sobre tudo o que tu fazes, ou está a dar-te feedback de acordo com uma situação específica. Muito reservados, muito específicos. Exato. Portanto, eu acho que esse tema do feedback é muito importante porque é a única forma que nós temos de crescer realmente. É ouvir uma pessoa dizer, olha, isto é o que tu não estás a fazer bem e melhor. Como é que podes melhorar? Pergunta sempre a essa pessoa, ok, como é que tu farias? Ou o que é que achas que eu podia ter feito diferente? Isto é uma coisa que eu tento fazer muito. E a roupa também tem muito a ver com isso, mas eu sempre senti nessas salas, respondendo à tua pergunta, que às vezes havia uma certa resistência e fazem muitas vezes a pergunta que idade é que tenho. É uma coisa que, devo confessar, às vezes me chateia, mas depois essa barreira ultrapassa-se. Porque... São os primeiros 5 minutos. Sim, eu diria, os primeiros 2, 3 minutos, depois começa a falar e as pessoas percebem. Ok, Afinal sabe alguma mas coisa. se calhar vem dizer alguma coisa. Certo. Porquê? Porque eu fiz o meu trabalho de casa, porque eu mudei ao trabalho. Deste ao trabalho. E achas que ou melhor, devia haver mais espaço para esses jovens? Há pouco dizias, é sempre muito lateral, é sempre muito conselho consultivo quase, e não num momento de decisão devia haver mais espaço para os jovens dos conselhos de administração e em Acho posições que chave. devia, até porque se perguntares a esta geração com que idade é que começaram a liderar, começaram com a nossa. Todos. Todos. O 25 de Abril, em Portugal então é uma loucura, porque tu tens ministros, CEOs Sim, o e senhor afins. presidente, não é? Era líder Aos de um 20 partido anos, político aos 20 e tal anos. Foi, mas 30. Sim, com a minha Mas sim, idade, talvez, sim. sim. Portanto, eu acho mesmo que sim, temos que dar espaço aos jovens, porque essas experiências é que os moldaram e é a oportunidade que eles têm de falhar. Porque se tu não falhares, tu não sabes como é que fazes O erro melhor. faz parte, não é? Sim, falhar é bom. Falhar é saudável. É bom falhar. É falhar outra vez, falhar mais depressa. O objetivo é sempre falhar mais depressa. Porque, Vais corrigir mais depressa. exato, mesmo que estejas a lançar um negócio, por exemplo, um professor meu, o David Bernardo, dizia isto, nunca mais me esqueci, que é, se estiveres a começar um negócio, tu falha. Porque se tu falhares, tu pensas, ok, isto dá para corrigir, se não der para corrigir, mata logo o negócio, começa logo outro. Tu falhares permite testar o mercado muito mais depressa e isso é bom. Falhar é ótimo. Isso é uma coisa que eu gostava de que me tivessem dito e que eu fui aprendendo ao longo do tempo, é que falhar vale a pena. Vale a pena falhar, porque depois da falha, e é preciso passar esse tempo, não é? Aquele momento em que, oh meu Deus, agora fiz isto mal, como é que eu vou melhorar? É muito rewarding. E falhando, porque voltamos ao tema que nos traz aqui. Achas que há pouco falámos muito de ambição e da falha do erro, e tu estás a falar e dizer, e eu concordo inteiramente, mas achas que há uma, não é vergonha, há uma pressão mediática, uma pressão de sociedade em que não podes falhar? Sentes isso? E mais como mulher e tudo? Não sentes que tens essa pressão? Eu diria que há um tema, portanto,
há duas partes, não é? Eu acho que há um Há tema vergonha cultural. de falhar. Sim, acho que é um tema cultural, não é? Nos Estados Unidos é muito diferente. Esta coisa da falha, mas são um país super empreendedor, relativamente mais recente, portanto é diferente. Em Portugal ainda há muito isso. Mas porquê? Eu acho que muitas vezes também não podemos culpar os decisores ou... É um conjunto de fatores. Imagina, tu falhares numa empresa em Portugal que tem poucos recursos e que está a despender os seus recursos para falhar. Arrasas com a empresa. É muito difícil. Ou seja, também acho que é preciso dar crédito e Portanto, é mais perceber fácil as falhar na condicionantes. Eu acho que é mais fácil falhar, claro, em grandes empresas, porque estas empresas têm naturalmente essa cultura e porque têm mais margem para poder acomodar a falha, não é? O que não quer dizer que não possas falhar em ambientes controlados. Ou seja, não quer dizer que não possas testar, fazer pilotos, começar com uma coisa pequena, ver se funciona ou se não funciona. E para isso acho que é muito preciso haver um líder acima, não é? Que te diz assim, ok, eu confio, vai e faz. Isso é uma característica fundamental num líder. É muito importante. Um líder confiar nas pessoas. Para mim, então, quando sou gerida, é das coisas mais importantes. É ter uma pessoa que confia em Sentes-te mim. logo com outra vontade. Sim, e eu sinto quase que esta pessoa confia em mim. Não Eu posso tenho que sentir. dar o meu melhor. Tenho que dar ao trabalho. Sim, tenho que me dar ao trabalho. Eu tenho sempre que me dar ao trabalho. Certo. Não por ninguém, por mim. Mas ter uma pessoa que confia em mim, Aumenta esse. claro, aumenta essa o meu vontade. sentido de responsabilidade. Uma pessoa que me dá ownership, que me diz isto também é teu, vem cá e faz. Tu tens uma expressão que já usaste aqui hoje, ética no trabalho. O que é para ti ética no trabalho? A ética é um dos valores mais importantes, eu acho, no trabalho. Que não sei muito bem como é que se resume. Poderia dar aqui uma série de contextos, mas eu diria que no final do dia é trabalhar com o coração. Não sei muito bem como é que isto se diz. Que é ajudar sempre as pessoas à tua volta. Portanto, isto é uma coisa muito importante para mim. Eu digo isto das portas é exatamente sobre isso, é sobre ajudar as outras pessoas. Eu acho que isto é quase como um círculo virtuoso. O que eu meter para dentro do círculo, volta para mim. Portanto, não é nesta perspectiva egoísta, mas é sobre uma organização é tanto melhor quanto mais entreajuda houver entre as pessoas. Mas sabes que isso é difícil. Sim, mas, Diogo, eu acho que esta ideia de que não há espaço para todos é errada. Há espaço para toda a gente. O mundo é enorme. Nós não somos um país fechado à beira-mar no canto da Europa. Somos um país internacional, não é? Fazemos parte da União Europeia. Temos aliados no mundo todo. Temos uma economia aberta ao mundo. Temos uma ideia de aldeia global. Portanto, Portugal é um país muito grande, em que existe muito espaço para criar. Esta ideia de que, porque ele trabalha na mesma área do que eu, então nós somos competidores, Nem pensar em nem trocar pensar trabalharmos ideias. em conjunto. Errado. As sinergias trazem muito mais valor. Eu acho que se nós colaborássemos muito mais, ganhávamos todos muito mais. Eu acho que é uma win-win situation. Acho que falta cooperação. Acho que é o tema dos quintais. Voltamos ao tema dos quintais. Acho que é preciso deitar os quintais abaixo. Como é que se deita os quintais abaixo? A mentalidade. Não tenho resposta para essa pergunta. Por acaso é a mesma pergunta com a qual eu me tenho debatido nos últimos tempos. Como é que se deita, afinal, os quintais abaixo? É um problema de políticas públicas, de policy? Pensamos demasiado em política e pouco em policy e, portanto, a maioria das nossas discussões são fundamentalistas ou muito baseadas em ideologia e pouco em ação? Como é que tu olhas, falar nisso e a deixa perfeita, como é que tu olhas para a política hoje em dia? Eu acho que nos focamos demasiado em política e pouco em policy. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos sempre a pensar no próximo governante do próximo partido político, nas próximas eleições, na próxima crise política e pouco a pensar em longo prazo. Eu olho para isto de uma maneira como quase se eu olhasse para uma empresa. Se eu fosse trabalhar para uma empresa que não tinha uma visão a longo prazo, então esta Está geração condenada. que se preocupa imenso com o propósito, eu saía. Se eu não soubesse onde é que esta empresa quer ir, eu também não sabia o que é que podia fazer no dia-a-dia. Era um barco à deriva, não é? Isto é o mesmo com um país. Ou seja, um país precisa ter uma visão de futuro. O que é que nós queremos para as nossas pessoas? Exatamente sobre isto. Como é que vamos garantir que esta população idosa tem mais apoios? Como é que vamos garantir que os jovens têm condições para regressar para Portugal? Como é que vamos manter o Sistema Nacional de Saúde? Como é que vamos apostar na educação, que sofre um flagelo enorme? Isto são políticas públicas, ou seja, isto é policy. São visões de longo prazo. É pensar de uma maneira, e atenção, sem apartidarismos. Ou seja, Acho que os partidos atrapalham? Não, acho que os partidos são ótimos e são um ótimo motor para a sociedade civil. Acho é que poucas vezes se entendem o suficiente.
E digo-te isto com experiência, porque faço parte de um grupo que são os 230, em que nós temos um grupo de deputados cidadãos e eu sou a presidente da Comissão de Economia. E na minha Comissão de Economia eu tenho deputados dos 18 aos 64 anos, portanto são pessoas que querem contribuir para a sociedade civil e que estão comigo a trabalhar durante um ano para apresentar políticas públicas, portanto policy, não necessariamente só legislação, ao governo para que possam ser implementadas. Portanto, pessoas que a sociedade civil se interessam genuinamente por estes temas, querem contribuir para um bem maior, sem qualquer benefício para si. E são de espectros políticos completamente diferentes. Aliás, é isso que Conseguem traz trabalhar diversidade. Conseguem trabalhar juntos. Chegam a um consenso. Ainda não senti nenhuma fricção. Isto tem sido uma grande aprendizagem para mim. Idades, ideologias diferentes, tudo. Sim, 18 aos 64 anos, formações completamente Esquerda, diferentes. direita, Áreas economista, e mais. regiões do país completamente diferentes. E conseguem chegar a um consenso. E encontram um documento final que entregam. Exatamente, que Aos entregamos governos. E ao depois? ministro e depois é isso, e depois é a responsabilidade também de quem está do lado de lá, das pessoas que estão no governo, de também utilizar a sociedade civil, não só quase como ao escutador, para perceber o que é que se passa, que eu acho que isto também é uma coisa que fazemos pouco. E é uma Ouvimos poucas aprendizagem. pessoas. Ouvimos pouco. Há uma frase que eu adoro, acho que foi um ator português que disse, não me recordo agora o nome, e que dizia uma frase que diz: Deus deu aos homens 2 ouvidos e uma boca para ouvirem mais do que aquilo que falam. E eu nunca me esqueci, É verdade. porque ouvir e ouvir para aprender é uma coisa muito importante e eu acho que nós ouvimos pouco. Acho que ouvimos pouco. Nós, os decisores, ou nós todos? Nós, no geral, é uma coisa que eu também tenho que fazer. Tens que ouvir mais? Tenho que ouvir mais, Mas quero ouvir já me mais. disseste aqui várias vezes o meu mentor, a minha mentora, o meu mentor, a minha mentora. Sim, eu acho que ouço bastante. Acabas sim, por ouvir. sim. E tens noção de que há gente importante no teu percurso, no teu caminho. Aliás, eu acho que estas pessoas são decisivas no meu percurso ou no meu caminho. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, eu perco o medo, ou não é perder o medo, porque eu tenho medo da mesma. Eu só Tens medo vou de é quê? com o medo. Tens medo? Olha, o meu único medo na vida, assim, para ser muito realista aqui, quase em jeito de confissão, é morrer. Que eu adoro viver, portanto eu não quero morrer, não é? Certo. Portanto, este é, eu diria que é, É o teu meu, medo. é o meu medo, sim. Mas há sempre receios, ou seja, sentes medo em alguma coisa, sentes medo de dar um grande passo, sentes medo de ir viver para este Sentiste país. medo quando saíste de Portugal? Claro, imenso medo. Sinto medo todos Medo- os dias. Qual era o teu medo? Onde é que... Ficar longe Qual- da minha família, perder os meus amigos, medo que não corresse bem. Mas o medo não é tão grande como a coragem de Vamos a isso isso. corre bem. Isso corre bem. Exato. E eu acho que essa é a diferença. Não é sobre não ter medo, é sobre ter medo e fazer na mesma. E dar o passo. E dar o passo. Sim, E tu aí agarras-te ao quê? A ti, à tua fé, os teus amigos, os teus mentores? eu aí agarro-me a... Eu tenho sempre 2 mãos para trabalhar. Portanto, eu sem trabalho não fico. Não tenho vergonha de nada. Se eu tivesse que servir à mesa, servia. Não tenho problemas nenhuns com isso. Aliás, quando fui fazer o SEMES, como sabes, é um mestrado muito caro, Sim. e eu pensei muitas vezes, bem, se não chegar, eu vou trabalhar ao mesmo tempo. Nunca me assustou. E eu agarro muito à minha base. Ou seja, eu acho que o facto de ter uma família que tem os pés super assentes na terra me faz perceber que se correr tudo mal, eles vão estar sempre lá para mim. Há sempre uma base. Sim. Quem tem base. E eu acho que mas é uma coisa que também podemos construir, rede de suporte. A minha rede de suporte não são, quando eu digo família, não são só a minha família claro. de sangue. São os meus Os amigos amigos, que foste são as criando ao pessoas longo que eu do fui percurso. conhecendo na faculdade, fora da faculdade. Portanto, são pessoas que me moldaram enquanto pessoa também, como tu dizias. Também são esses meus mentores, que eu sei que no dia se correr alguma coisa mal, eu ligo e eles vão dizer calma, já vamos tentar resolver. Porque de facto são pessoas a quem eu também provei que eu sou capaz de fazer, exatamente porque... Depois acabam por ser a tua base. Exatamente, e essa base segura é muito importante. E eu acho que é para qualquer jovem que decida dar o passo, é sempre importante não se esquecer que o resto vai continuar aqui. E essa base, porque nós que associamos e este país, depois já falámos desses defeitos, não quero só falar de defeitos, mas o país tem defeitos. Sentes que nunca sentiste tem uma cunha qualquer. É porque é amiga de não sei quem, é porque é filha de não sei quem. Há muito isso ainda. É assim, Diogo, isso existe. E continua a existir. E vai continuar a existir. Também existe noutros países. É igual em todo lado. Sim, existe sempre. Há este sempre uma conheceste. justificação, não é? Eu Sim. conheço. Agora, Conhecer, qual é o claro, problema? agora o importante é o conhecer por mérito ou o conhecer por favor. E o conhecer por mérito é uma coisa diferente. São pessoas que já te viram a trabalhar, que eventualmente já trabalhaste com elas, que sabem o teu valor, que te recomendaram de alguma maneira.
Ainda no outro dia estava a ouvir uma pessoa que eu admiro muito, que é CEO de uma empresa muito grande aqui em Portugal, uma empresa familiar, que virou uma empresa internacional. E ela dizia uma coisa muito gira, que era, ela sempre, em todos os sítios onde foi, trabalhou em muitas empresas internacionais, tinha sempre um sponsor. Uma pessoa que tu sabes que vai puxar por ti. Tu precisas dessa pessoa. Aquela pessoa que vai dizer, não, confia nela, porque ela é capaz. Ou dar-lhe uma oportunidade. Ou quando estiverem sentados nessa sala cheia de oportunidades, ele vai dizer o nome do Diogo. É ele. Porque há pouco falámos das pessoas e liga a isto. Tu também tens uma frase muito boa de quando começaste a trabalhar, há uma Mafalda que não tem currículo. Certo? tu podes dizer, olha, sou uma Mafalda, falo muito, sou muito extrovertida, estou a estudar na nova. Mas e então? Porque é que eu hei de contratar uma Mafalda, não é? Esse lado de arriscar também é muito importante encontrar as pessoas certas, não é? Porque é que eu hei de contratar a Mafalda que me chega aqui com uma folha em branco? Sim. Pode dizer que gosta muito de dança, como gostas, faz as suas roupas, fala muito, e então? Eu acho Não é? que primeiro as empresas, também há aqui um tema importante do lado das empresas, que é esta expectativa de que uma pessoa que sai de uma faculdade para entrar no mercado de trabalho já tem imensa experiência. Impossível. É impossível. É impossível. Portanto, às vezes há fatores que se conjugam, e eu costumo dizer isto sempre, e quando dava aulas dizia aos meus alunos, é importante terem experiências, mas não é só para as empresas, é para vocês, para perceberem o que é que gostam de fazer e quando realmente começarem a entrar no mercado de trabalho, já terem uma visão diferente e mais conhecimento sobre o mercado. Os Erasmus, as Diogo, porque isto não associações. existe. A maioria dos jovens entra no mercado de trabalho sem qualquer noção do que é o mercado de trabalho. Uma ideia muito ingênua de que o mercado de trabalho... Romântica. Romântica, sim. Eu sou uma romântica, mas nestas coisas acabei por perder um bocadinho esse romantismo Visto o outro lado. porque vi a realidade. E não quer dizer que esse estas lado... sombras. Sim, não quer dizer que esse lado também não possa ser romântico. Eu acho que também podemos romantizar a banalidade desse lado ou a realidade desse lado. Mas o que eu quero dizer com isto é que as empresas também têm que gerir as expectativas. Quando uma pessoa entra no mercado de trabalho, não poderá ter essa experiência e dar oportunidade, muitas vezes, a pessoas que querem mudar de área. E Diogo, isto é uma coisa não é só de jovens. Isto é uma coisa em todas as idades e em toda a fase da tua carreira. Imagina que tu agora decides aos 50 anos, dizes, eu quero mudar de carreira. É por cima, com este tema da longevidade, se as pessoas vão viver mais tempo, mais saudáveis, mais sãs, significa que vão poder trabalhar até mais tarde. E, portanto, como é que as empresas também recebem e percebem que as pessoas aos 50 anos têm toda a legitimidade para mudar de carreira e experimentar fazer uma coisa completamente diferente? Isto é muito importante, especialmente porque em Portugal... Mas essa mudança é boa. É boa, claro que sim, uma mudança é sempre até boa. dentro da própria organização. Portanto, uma pessoa de uma área ir para outra porque vai agitar a organização. Claro, e porque no limite aprendes sempre. Eu acho que é isto, é tudo sobre aprender. É sobre ser curioso e aprender. Mesmo que eu chegue a um sítio, ok, mudei de área, não correu muito bem, ok, que lições é que eu tiro daqui? É uma ideia chamada Radical Acceptance, que é, mesmo quando corre tudo mal, há sempre uma lição que tu podes tirar, há sempre uma coisa que tu aprendeste, uma coisa que vais fazer melhor na próxima vez. E tu achas que estamos preparados para essa capacidade de mudança? Porque, repara, já nem é do meu tempo. A ideia de que vou ter um emprego para a vida já acabou. Mas ainda faz confusão uma certa geração acima das nossas. Sim, mas é normal, vai sempre fazer. Ou seja, essas confusões que existem entre as gerações... Não, a ideia era, vai muito bem, vai entrar para a função pública, fica lá a vida toda, tem 40, 50 anos, ali certinho, e vai esperar pelo lugar de ser chefe. Eu acho que isso está tudo a esbater. Sim, mas está tudo bem com isso se para essa pessoa funcionar. Ou seja, mesmo que alguém da minha geração decida ficar no mesmo cargo durante 20 ou 30 anos, está tudo bem. Se para aquela pessoa faz sentido, se está alinhado... Sabes que eu, quando comecei a minha carreira, ou a falar sobre estes temas de carreira, tinha muita esta ideia, era quase intransigente na ideia da carreira e do foco na carreira. E esta é uma ideia tão ingênua. Não há carreira e a tua vida. É tudo a tua vida. Isto é tudo a minha vida. E onde é que é o espaço hoje em dia, e tu estás no mundo, para a vida pessoal e para os teus gostos, para o teu hobby, há espaço? Se há coisa que a minha Consegues geração está a organizar? fazer é quebrar essas barreiras e abrir espaço para a vida pessoal. Eu acho que são pessoas que já não... esta geração tem muito esta necessidade também de ter o seu espaço pessoal, a ter as suas boundaries. O teletrabalho ajudou muito O nisso. teletrabalho, sim, revolucionou muito. Até há um livro muito giro que se chama Work Quake, que diz que o primeiro grande
primeiro grande cisma no trabalho é exatamente o Covid. Eu acho que o segundo grande cisma é a inteligência artificial, mas pronto, seria outra conversa. outra conversa. Exatamente. Mas eu acho que esta geração, se há coisa que está a fazer é isso, é provar que não há essa separação. E assim como não há essa separação, não há essa separação nem para homens nem para mulheres. Certo. Para as mulheres isto é um tema ainda mais Claro. preocupante. Porque por tudo, não é? Sim, Por tudo. porque os dados mostram isto, Claro. que é as mulheres ganham menos em todos os países do mundo porque têm filhos. Esta é a sad E reality. porque são ultrapassadas porque vão ser mais e porque têm mais tempo Sim, fora e porque a partir daí dedicam tempo à estão família. e não pode ser, não é? Sim, e são ainda vistas muito como cuidadoras. Portanto, isto na verdade é um prémio Nobel da Economia, da Cláudia Golden, que provou que as mulheres em todos os países do mundo ganham menos a partir do momento. Portanto, estão super equiparadas pode aos ser. homens Nós e a não partir do podemos- momento em que têm filhos. Nós não podemos criar um mundo assim, não é? Claro que não. E isto muda dos dois lados, porque isto é um problema sistémico. Portanto, tem que ser os dois agentes da mudança. E se estejamos aqui a falar de um casal que são duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, o que for, é muito importante que haja este apoio para que as mulheres possam ser e fazer o que quiserem, se quiserem. Se quiserem, Se exatamente. quiserem. Se quiserem ser mães, são mães. Se quiserem trabalhar, trabalham. Se querem mães e Se trabalham. quiserem desistir da carreira para cuidar dos filhos, Também fazem. está, também está tudo bem. Exato. Não é? The other way around, igual. Completamente. Eu acho que é cada pessoa encontrar o que é que funciona para E si. tu sentes que há esse movimento de. Tu dizes bem que não há, quer dizer, não há o trabalho e a minha vida pessoal. Portanto, eu agora desligo aqui o computador e vou com os meus amigos jantar fora. Achas que isso se está a esbater? Ou seja, tu consegues o equilíbrio. Nós hoje falamos muito de saúde mental, falamos hoje tanto e tanto desse tema que é importantíssimo. Nós hoje temos que estar bem em casa, trabalho, em todo lado. Sim, porque, Diogo, a Mafalda que vai para o trabalho é a mesma Mafalda de casa. Leva os problemas. Claro. Ou E seja, traz os problemas. sim, eu posso ter não uma é? abordagem diferente. Claro que eu não sou a mesma em casa, aqui ou Certo. no trabalho, não é? Tenho outra maneira de estar, Sim, outro tipo de outra vontade. preocupações. Claro que sim, e isso faz parte da nossa capacidade de adaptação. Mas não existe essa Mafalda separada. E é muito importante as pessoas sentirem-se bem no que fazem. Eu acho péssima esta ideia. Eu nem consigo imaginar esta ideia de que a maioria das pessoas é infeliz no seu trabalho. Mudavas logo. Eu acho que é isso. Mas É. tens noção que há muita gente infeliz no seu trabalho. Tenho a plena noção e acho que também é uma E que às questão. vezes não conseguem mudar de facto. É verdade, Diogo. E também acho que isso é uma questão muito importante e mais do que isso ainda, que é nós não vamos gostar sempre de tudo o que fazemos. Certo. E eu acho que isso é importante. É importante criar a resiliência para mesmo quando não gostamos do que estamos a fazer, conseguimos ver a big picture, não é? Ou seja, ok, isto é estratégico para mim porque eu estou a fazer isso. Depois há todo um outro tema que é, estamos a falar aqui de uma perspectiva super privilegiada. Não vou falar esse o ponto, não é? há jovens que nem sequer têm capacidade de poder escolher ou dizer, eu não gosto nem, deste nem trabalho. de olhar para a big picture. Claro que não. Depois é o final do mês, é a casa, é a comida. Mas essa é que é a nossa missão na criação de riqueza, Diogo. É dar às pessoas, Mais independentemente capacidade. do sítio de onde nascem, da escola onde andam, da família em que crescem, a oportunidade de serem o que quiserem. É isso que chama-se mobilidade social. O tal elevador social que E é um problema muito grave custa a em Portugal. funcionar. Porque nós precisamos de aumentar rapidamente este indicador para 2 dígitos. E isso significa que eu, nascendo numa base da pirâmide de rendimentos, consiga em 2 gerações subir para o próximo estrato social. Em Portugal demora anos, gerações até isso acontecer. O que significa que as pessoas estão, no fundo, destinadas a um determinado tipo de vida, salvo raríssimas exceções de pessoas que conseguem e que são extraordinárias e conseguem fazer isso, a sair daquela bolha e a furar essa bolha e a conseguir chegar a outro sítio. Ter sucesso. Isto é injusto. Isso é justo. E a ter sucesso. E isto é injusto. E isto é uma preocupação, isto deve ser uma preocupação dos governos, claro. Deve ser uma preocupação nossa enquanto sociedade, porque, Diogo, eu acredito que o governo tem um grande papel, mas há muitas coisas extraordinárias a serem Somos nós feitas que na temos de sociedade civil. As empresas, as pessoas. Todas. As empresas, organizações sem fins lucrativos, nós como individual. Há 2 frases que eu adoro dos Roosevelt. Uma é sobre uma coisa que nós já falámos aqui, que é sobre o homem na arena. O antigo presidente dos Estados Unidos dizia muito isto, que é tudo é sobre este homem que está na arena, que é um homem que está completamente sujo de pó e de sangue, e não é sobre aquela pessoa que está fora a criticá-lo, mas é sobre ele, que É tentou sempre e que sobre ele. falhou. E depois há uma outra frase da Eleanor Roosevelt, que eu adoro, que diz que mudar a sociedade, mudar o mundo, começa em gestos tão pequenos que tu não consegues ver em nenhum mapa do mundo. E isso começa nas comunidades, das pessoas que nos ouvem, na nossa comunidade, no nosso círculo de ação, regionalmente, ao nível do país e depois, sim, claro, à escala global. Mas há tantas coisas que nós podemos fazer ao nosso mudar. lado
que se calhar podemos começar por aí. O nosso tempo voou. Isto foi. Eu ficava aqui horas a falar contigo e a ouvir. Espero que tenha sido, tenha sido mais uma pequena mudança para quem nos vai ouvir. Obrigado. Obrigada, eu. Obrigado por teres vindo cá, obrigado pela tua partilha espontânea e livre. Sabes que faz falta termos pessoas assim, pessoas que têm sucesso, mas pessoas que olham para o nosso país, pessoas que não desistem do nosso país. Eu sei que não desistes e estás cá também muito e lutas muito por este país, portanto, obrigado também. Obrigada, nunca hei desistido de Portugal, porque eu acredito mesmo que um dia vai correr bem. Vai correr bem. Obrigada. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, todo o resto só pode correr bem. Nissan, the fire ordinary.